Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esta live. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Lira, sou neuropsicopedagoga e atuo em Brasília. Hoje nós daremos sequência à apresentação dos coautores do livro Neuromodulação Não Invasiva, da teoria à prática clínica. Especialmente hoje, vocês terão a oportunidade de conhecer Rita Brum, Leia Flausina, Cristiane Navarra e Denise Costa. Em comum, todas elas trazem em seus capítulos a relação entre neuromodulação e alta performance. Então, deixa eu ver se a Rita já apareceu. Vamos começar com a Rita aqui, então. Oi, Rita. Oi, Rita, querida. Olá, Márcia. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, Rita. É Obrigada. um prazer imenso receber você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre você, sobre seu capítulo, que traz o uso das técnicas de neuromodulação para otimizar o desempenho profissional, não é isso? Sim, isso aí. Mas antes da gente continuar a falar sobre o seu capítulo, eu queria que você se apresentasse. Ok. Então, boa noite, Márcia, novamente. Boa noite, pessoal. Eu sou a Rita Brum. A minha formação é psicologia. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração de recursos humanos e depois eu fiz mestrado em psicologia. E eu sempre atuei na área de desenvolvimento profissional, desde a orientação vocacional até a preparação para aposentadoria e todo o leque que envolve esse processo do começo ao fim da carreira. Então, eu sempre atuei com escolha profissional, tudo que está relacionado a essa parte de desenvolvimento e otimização profissional. E hoje eu atuo na clínica, então eu tenho a clínica, os atendimentos clínicos, eu sou supervisora de neuromodulação, sou ministrante do curso de Inclusive. neurofeedback. Ah, obrigada, Márcia, obrigada. Sou ministrante da parte prática do curso de neurofeedback e eu sou servidora aqui do SENAC, do Distrito Federal, sou de Brasília. Eu sou servidora do SENAC, eu ministro aulas na graduação e na pós-graduação na faculdade SENAC. Então, divido minha agenda assim, faculdade, atendimentos na clínica e as supervisões dos alunos de neuromodulação e das práticas do curso de neurofeedback. Entendi. Rita, por tudo isso que você acabou de falar, eu e Viviane ficamos muito felizes, né, por você ter aceitado esse convite para participar do livro, mas eu queria que você contasse para a gente qual foi a sua motivação para aceitar participar dessa obra incrível, maravilhosa, inédita. Ok, Márcia, então. A minha motivação, na verdade, foram algumas motivações. A Viviane me fez o convite, eu fiquei muito feliz com o convite, e assim, eu estava numa fase bem desafiadora, porque eu tinha acabado de perder a minha mãe, então eu estava muito triste, eu estava sem rumo, e quando eu recebi o convite da Viviane, eu pensei, nossa, mas eu estou nessa fase, eu estou tão triste com essa perda, foi muito repentina, e será que eu vou dar conta de escrever? Será que eu vou ter inspiração para escrever? E assim, ao mesmo tempo que eu fiquei assim insegura se eu aceitaria por esse momento, foi assim fantástico porque eu
pensei em coisas diferentes, eu comecei a falar de uma prática clínica do que eu atuo e que me faz feliz com os meus atendimentos. Então, foi um pouco de tábua de salvação para aquele momento. E eu encontrei na dor a inspiração para passar um pouco da minha prática clínica nesse capítulo. Então, assim, isso foi um dos pontos que me motivou. E o outro ponto muito importante, que me motivou bastante também, foi que eu gosto muito de estudar e sempre quando eu estudo sobre neuromodulação não invasiva, os livros, os artigos são muito técnicos. Então, assim, eu me senti muito motivada a escrever para o público que não estuda neuromodulação, escrever para os pacientes, escrever para as pessoas que eu conheço, para que elas entendam um pouco do que eu faço. Porque quando a gente fala de neuromodulação, ainda tem assim, né, uma falta de conhecimento muito grande do público em Verdade. geral. Uhum. Então, assim, eu fiquei muito motivada de traduzir numa linguagem simples, acessível, um pouco do que eu estudei sobre o tema. Então, eu fiquei muito motivada com isso também. Então, assim, eu fiquei assim, realmente muito feliz com esse convite. Quero agradecer a vocês por ele. Aí eu fico muito feliz, inclusive, também, mas assim, realmente o seu capítulo traz uma abordagem muito interessante, né, sobre o uso das técnicas de neuromodulação e, na verdade, você tem o objetivo de otimizar o desempenho profissional, não é isso? A gente já Isso, eu tem sempre atuei conhecimento nessa área. sobre os benefícios do neurofeedback, por exemplo, para diversas condições, como TDAH, ansiedade, depressão, estresse, enfim, né? São várias condições que a gente sabe que o neurofeedback vai ajudar a pessoa, né? E que essas condições, elas vão afetar o desempenho, não é isso? E o seu Sim. capítulo traz como o benefício, na verdade, assim, traz como que esse benefício, como benefício a melhora da performance através da neuromodulação. Né? É uma Sim. experiência que você tem muito bem sucedida, a gente sabe, né, que você tem testemunhado assim, no seu Obrigada. consultório, e na verdade você também utiliza muitas técnicas, não apenas o neurofeedback. Eu falei aqui o neurofeedback, mas a gente sabe que você utiliza várias técnicas para potencializar o desempenho dos seus clientes. Inclusive a maioria, né, de executivos, não é isso? São executivos, Isso, são estudantes, são concurseiros. Eu queria que isso. você falasse um pouquinho sobre os resultados que você tem alcançado, Rita. Tá. Então, quando a gente fala de executivo, vestibulando, concurseiro, a gente fala de pessoas, né, Márcia? Então, hoje, assim, a minha prática clínica hoje, ela não se limita mais a aprimorar o desempenho profissional. Então, como psicóloga, eu testemunhei, assim, o aumento exponencial das possibilidades desde que eu adotei a neuromodulação não invasiva. Então, eu atendo aos mais variados tipos de situação. Mas, focando no capítulo do livro, o executivo, o concurseiro, o vestibulando, que também me procura, porque em momentos de ansiedade, em momentos que estão procurando mais foco, mais concentração, melhorar o sono. Então, veja bem, um executivo me procura buscando, por exemplo, melhoria na tomada de decisões. Eu atuo com 6 técnicas de neuromodulação não invasiva diferentes. Então, esse leque de possibilidades me ajuda a definir uma estratégia do tratamento que eu vá atingir exatamente aquele ponto que ele deseja melhorar. Então, se ele melhora a tomada de decisão, ele se sente mais seguro, ele se sente menos ansioso. Trabalhar com o cérebro, trabalhar com a neuromodulação é tão fantástico que muitas vezes você vai ali atingir um ponto, mas você atinge muito mais ali áreas. Melhorando uma, você melhora quase que o cérebro como um todo, porque se ele está menos ansioso com a tomada de decisão, ele vai dormir melhor, ele vai ter mais foco, ele vai ter mais concentração. Então, assim, hoje está muito diversificada a minha prática clínica justamente por essas técnicas que eu atuo e que eu estou contando lá no capítulo do livro. Eu estou detalhando cada uma dessas 6 técnicas e eu falo para que cada uma serve mais pontualmente. Na verdade, eu faço uma combinação de técnicas na minha prática clínica. E eu Uhum. conto tudo isso lá no capítulo do livro. Não, o capítulo
ficou imperdível, não tem como deixar de ler, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar Obrigada. encantadas e tenho certeza também que já estão curiosas, né, para ler o seu capítulo, porque traz um tema de interesse do público em geral, né? Sim, Então, sim. é muito interessante saber que você utiliza essas técnicas de uma forma mais globalizada, né, dependendo da demanda que chega para você, não é isso? Sim, sim, E de sim, fato, assim, com se a gente certeza. for pensar, se a gente for analisar bem, tudo isso que a gente estava falando, né, ansiedade, falta de sono, tudo isso vai impactar na qualidade profissional do estudante, né, como um todo. Sim, e muitas pessoas também me procuram querendo melhorar o desempenho. Tá tudo bem, mas quer estar melhor ainda, né? Então, vamos lá elaborar um protocolo com as várias técnicas, com as várias ferramentas para que esse desempenho seja melhorado, otimizado. E eu trato muito disso lá no capítulo. Então, assim, foi uma satisfação muito grande escrever. Tem aquele desafio lá do número limitado de caracteres, que todo mundo vem falando. Todo E mundo assim, você passou por isso. escreve. Então eu escrevi, depois reescrevi, escrevi de novo, mas eu acredito que eu tenha conseguido resumir o que de mais importante eu pensei em passar para o público em geral do que eu faço, porque as palavras são difíceis, o nome das técnicas é difícil, então se você falar neurofeedback por eletroencefalografia, neurofeedback por hemoencefalografia, não, eu falei isso, mas eu consegui ali, eu acredito que eu tenha conseguido destrinchar para a pessoa que não é da área entender o que eu faço ali no meu dia a dia, na minha Uhum. prática clínica. Né? Falar que começa com um mapeamento de 20 pontos do cérebro, através de um equipamento de eletroencefalograma, que até que eu estou com ele aqui do meu lado, ele é desse tamanhozinho. Então, esse é um dos equipamentos que eu utilizo na clínica, e são 6 equipamentos, são várias técnicas. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Eu espero que as pessoas gostem também. E eu não conheço nenhuma outra publicação que tenha detalhado numa linguagem tão acessível isso que a gente tem, esse poder que a gente tem de melhorar a vida das pessoas através da neuromodulação invasiva, ensinando o cérebro a se autorregular, a funcionar de uma maneira melhor. Então, assim, fiquei muito satisfeita com o resultado. Aí vamos ver o que o pessoal acha, né, Ai, Márcia? com certeza. Mas assim, você falou uma coisa bem interessante, porque a gente tem um vocabulário próprio. A gente já Sim, usa os nomes, a gente já está acostumado a falar. Então, assim, não é óbvio para todo mundo. Então, às vezes, você está falando e está falando grego. sim, Então, eu também gosto de ter uma linguagem, assim, bem mais acessível, destrinchada né? e acessível, principalmente porque eu trabalho com crianças e adolescentes. Então, e eles gostam de saber, eles querem saber o que está acontecendo. Então, eu procuro realmente também falar numa linguagem que seja assim fácil, de fácil compreensão para eles, Sim, né? uma linguagem simples. Simples. Então, Às vezes fazendo uma analogia, dando uns exemplos assim bem do dia a dia para eles entenderem, né? sim, com certeza. Então, tá aí, né? O capítulo está pronto, saindo do forno daqui a pouquinho, em abril. Em Estou aqui na abril. expectativa para que todo mundo tenha acesso a essas informações, que é um assunto muito importante, que ele está traduzido ali de forma simples, de forma menos técnica. É isso mesmo. É isso, gente. Eu queria muito agradecer a sua participação, a sua presença aqui. Eu Por desejo nada, por nada. sucesso para todos nós. Dia 6 de abril estaremos lá no Contase juntos, né? Você vai ser palestrante lá também? Não, dessa vez Não? não. Mas aí eu vou assistir todas as palestras, vou estar lá. E assim, é muito importante deixar claro que a neuromodulação não invasiva é uma trajetória de descobertas e conduz a um entendimento mais profundo do cérebro, a um autoconhecimento, e assim ajuda a pessoa a ter capacidades transformadoras, né? Então, o meu maior desejo é que esse livro, esse capítulo dissemine o conhecimento, dissemine informação sobre essas técnicas, que promova um impacto positivo, tanto na vida individual quanto na área da saúde, que a gente possa contribuir. Conhecimentos. O meu capítulo, por exemplo, eu trago muito assim evidências, né, estudos do mundo inteiro. Então é isso mesmo, a gente tem que divulgar essas técnicas para que as pessoas tenham esse conhecimento e possam se apropriar, né,
delas Esse é também. o maior, esse é o maior objetivo. É. Então, assim, muito obrigada pelo convite e estou ansiosa para o lançamento, para o grande dia lá no dia 6 de abril. Não Nossa, vou dar muito spoiler, né, Márcia? não, Porque não senão pode, não porque dá. senão tem Eu que só vou deixar só a falar, pontinha de curiosidade. eu só falo lá que no meu capítulo eu estou explicando as 6 técnicas que eu atuo na clínica. Olha Tá, isso, gente. show de bola. 6 técnicas. 6 técnicas. Maravilhosa. Parabéns, Rita. Você é Obrigada, sucesso. Márcia. Obrigada, obrigada. Então, obrigada e um beijo. Beijo. Vou sair aqui agora. Gente, boa noite para todo mundo. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada, Rita. Tchau, gente. Boa noite para todo Tchau, mundo. querida. Boa noite.